Então tá. Colossenses 1, versículo 9. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar. Senhor, nós dependemos da sua graça nesse momento, do seu Espírito para revelar para a gente o que você quer falar para a gente essa noite. Que essa palavra realmente seja alimento para a gente, que seja a sua voz mesmo falando com a gente, Pai. Me usa nesse momento, Pai, e abra os corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou querer falar de 3 coisas hoje. Primeiro vai ser a distorção da nossa identidade. Depois eu quero falar da reconciliação e a nossa identidade hoje. E depois eu vou falar sobre a grande comissão. Em outras palavras, eu vou falar sobre quem nós éramos, quem nós somos e o que nós fomos feitos para fazer. Basicamente isso. E para saber quem nós somos, a gente precisa voltar para a criação. Os primeiros 2 capítulos de Gênesis vai sintetizar totalmente quem nós somos, por que nós fomos criados. Então, se você quer saber quem você é, por que Deus te criou, está tudo lá. Está tudo bem explicadinho. Então, vamos voltar lá para o Jardim do Éden. Então, o homem foi criado, Adão e Eva. Eles foram criados para que eles pudessem participar da presença de Deus. Basicamente isso. Confissão de Westminster vai dizer, na primeira pergunta, vai dizer qual que é o fim principal e supremo do homem. A resposta é glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Então o homem foi feito para isso. Foi para viver a presença de Deus e se alegrar nele eternamente. Lá no Jardim do Éden, Deus cria o homem
E ele faz o papel dele como um criador amoroso, como um pai que ama o filho. E o que ele faz? Ele não só cria ele e sustenta ele com todas as coisas que ele precisa, mas ele deixa o homem participar da criação. Então, Deus ele cria o homem, ele ama o homem naquele momento, ele deixa o homem participar da presença dele, da glória dele, e além disso ele vai deixar o jardim para ele cuidar. Então, o homem vai começar a regar as plantas, cuidar do jardim, vai dar nome aos animais. E Deus é tão bom que ele vai deixar ele participar da criação. Porque o homem foi feito para isso. Foi para estar numa condição de criatura embaixo de um Criador. E assim foi feito para ser. Simples assim. O que acontecia lá no Jardim do Éden? Lá em Romanos 14, 17, diz assim que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lá no Jardim do Éden, a justiça acontecia. A justiça acontecia com Adão se relacionando com Deus, na paz do reino de Deus, porque ele tinha total paz com Deus. Ele via ele todos os dias, conversava com ele todos os dias. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a posição dele. Ele sabia que ele era uma criatura de um Criador muito maior do que ele. Isso bastava para ele, isso deixava ele satisfeito. E ele tinha alegria no Espírito Santo. O reino de Deus acontecia lá no Gênesis, lá na criação, lá no Jardim do Éden. O reino de Deus estava acontecendo. E aí o que acontece em Gênesis capítulo 3? Queda do homem. O homem sabia quem ele era. Era isso que fazia ele constante e alegre na fé dele. Ele sabia quem ele era e para que ele foi feito para fazer. Ele foi feito para cuidar do jardim e se alegrar com o pai dele, o Criador. Ele passava todo dia conversando com Deus, se alegrando. A Andréia, quando ela pregou aqui, eu lembro que ela falou, quando Deus ele soprou o Espírito na narina de Adão, a primeira coisa que ele viu foi a cara de Deus. Você imagina a alegria de Adão entrando na existência, caindo, vendo a cara de Deus na frente dele. Então ele estava vivendo o reino de Deus. O reino de Deus estava sendo manifesto naquele lugar. Aí o que acontece? Chega o diabo e ele faz o que ele faz até hoje. Ele vai fazer com que ele vai pôr em xeque a identidade do homem naquele momento. Então o que o diabo faz? Ele vai falar assim: coma, e aí você vai ser como Deus. E aí que começa a primeira crise de identidade de toda a história. E aí começa a pensar, então eu sou uma criatura, tenho um Criador, mas eu acho que eu não quero mais isso. Eu acho que eu quero ser como o meu Criador, eu quero ser independente dele. O primeiro pecado não foi simplesmente uma rebeldia contra o que Deus falou, mas foi um ato de se tornar independente do próprio Deus. Então o que acontece nesse momento? A identidade do homem é corrompida. Para você ter ideia como o diabo faz isso, nos evangelhos, quando Jesus ele vai ser batizado, primeira coisa que Deus fala para ele: este é o meu filho amado em quem me compraz. Isso é Deus. É a primeira coisa que ele faz com a gente, é dizer: você é o meu filho, eu te amo. Porque essa é a base que tem que estar sustentada na nossa fé. A gente tem que saber quem nós somos em Deus. Então o que acontece logo em seguida? Logo em seguida, Deus fala lá: esse é o meu filho amado que me comprazo. Aí ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E aí qual que é a primeira pergunta que o diabo faz? Qual que é a primeira tentação? Ele fala: se é que você é o Filho de Deus, então faz essas pedras se tornarem pão e coma. O que o diabo queria fazer? A mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Ele estava colocando em xeque a identidade do próprio Filho de Deus, para que Jesus, nesse momento, ele pecasse e
o que ia acontecer se Jesus pecasse? Eu estou indo para o inferno. Só isso. Então, o diabo ele é expert nisso. Tanto que é uma realidade para a gente hoje. A gente não vive, ou melhor, a gente tem tanto problema hoje de identidade, de solidão, de carências, de aceitação, necessidades, porque nós não sabemos quem nós somos. E aonde que nós aprendemos quem nós somos? É dentro da nossa casa, são com os nossos pais. Então onde que o diabo mais ataca? As nossas famílias. Então esse é o resultado de pais sendo divorciados. E aí que vem o abuso verbal. Quando um pai, sei lá, fala com um filho: não, você é burro, você é frouxo, sei lá, qualquer coisa assim. O que vai acontecer? A criança vai crescer achando que ela é isso, que essa é a identidade dela. E ela vai crescendo falando: putz, eu sou burro, eu sou frouxo, eu sou não sei o que lá, eu sou vagabundo, porque meus pais só falam isso. E é isso que o diabo quer. E ele está conseguindo mesmo. Tanto que se eu for perguntar aqui quantas pessoas têm pais casados aí, numa família bem estruturada, sei lá, 2 pessoas, chutando alto, né? Porque o diabo ele faz isso. Ele a missão principal dele é distorcer a nossa identidade. E ele fez isso com Adão e Eva, ele tentou fazer isso com Jesus, e ele faz isso até hoje com a gente. E é por isso a nossa dificuldade de se relacionar com pureza, por isso a nossa dificuldade em querer ser aceito e tudo mais. Então o que acontece quando o homem peca? 3 mortes vão acontecer, 3 tipos de mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, obrigado. A morte física bom, você já sabe, o cara morre. Antes ele não morria, ele vai morrer fisicamente, como é hoje. O homem ele morre espiritualmente. O que acontece? A relação que ele tinha com Deus, a perfeita comunhão que ele tinha com Deus é rompida, acabou. Não existe mais isso. Agora é morte espiritual. Ele não tem mais relacionamento com Deus. E a terceira morte é a morte eterna, o inferno. Esses 3 tipos de mortes apareceram depois que o homem decidiu desobedecer a Deus. Mas a principal coisa é a deformação da identidade do homem. Ele esqueceu quem ele era. Acabou ali. Além disso, o pecado vai afetar tudo, todas as outras coisas. Lá em Romanos diz que a natureza ela clama para que os filhos de Deus sejam revelados, para que tenha redenção de todas as coisas, porque eles não aguentam, a natureza não aguenta mais o sofrimento do pecado, do nosso pecado que trouxe hoje. Então você imagina o que implica o pecado. Foi tudo. O homem pecou, a identidade dele foi rompida, ele morre, ele não tem mais relacionamento com Deus, toda a natureza é afetada pelo pecado do homem. O que acontece com o reino de Deus nesse momento? Acabou, é retirado. A justiça não existe mais. É uma loucura, é selvagem. A paz entre Deus não existe mais. Acabou. E a alegria no Espírito Santo não precisa nem falar, né? Se o cara já está rompido, já nem tem mais como estar na presença de Deus, já era. O reino de Deus, nesse momento, foi desestabelecido. Acabou. Então o que acontece? O que a gente acabou de ler aqui agora em Colossenses 1? Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então o que Cristo faz? Reconcilia tudo.
A gente gosta muito de falar de graça, a gente gosta muito de falar de predestinação, do amor de Deus, que nós fomos escolhidos. Mas estava conversando com o Lucas ontem. A gente quer aprender um monte de coisa nova com Deus. A gente quer entender coisas maiores, mais profundas com Deus. Mas umas verdades essenciais a gente não entende. A gente sabe, eu já falei disso outra vez aqui. A gente já ouviu falar muito que nós somos filhos de Deus, mas a gente não entende isso ainda. Jesus, o que ele faz? Ele reconcilia todas as coisas com Ele. Então, antes, quando nós éramos estranhos, como diz aqui, inimigos de Deus, hoje, depois da reconciliação de Cristo, a gente fica em condição de filhos de Deus, na paz. Tem 3 tipos de conhecimento que eu quero ressaltar aqui, que quando eu li eu pensei, depois eu vou fazer um paralelo com o puritanismo. Lá na oração sacerdotal de Jesus, que é em João 17, 3, 5, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, nesses 3 versículos, ele deixa claro 3 tipos de conhecimento que são essenciais para a nossa vida com Deus. Primeiro, é o conhecimento de Deus. Essa é a vida eterna, para que eles conheçam a Ti, o único Deus. Uma das verdades essenciais para a nossa fé, para a gente crescer, é saber quem Deus é. Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é o Deus que nós cremos? A segunda coisa que ele fala, ele diz assim, eu glorifiquei... Não, pera aí, confundi. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha consigo antes da fundação do mundo. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele está falando aqui, o que você precisa saber é quem você é. Você precisa saber quem Deus é, quem você é, e você precisa saber o seu propósito. Ele diz aqui, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. Então o que Jesus sabia? Ele sabia quem ele era, ele sabia quem é o Deus que ama ele, que chamou ele, e ele sabia qual que era a vocação dele, qual que era o chamado dele. São essas 3 coisas que precisam ser claras, evidentes mesmo no nosso coração. Porque, como eu acabei de falar, o diabo, ele vai colocar dúvida em nosso coração toda hora para fazer a gente achar que a gente deve alguma coisa, colocando culpa no nosso coração. Estava pensando, quando eu era arminiano, eu lutava pela minha salvação. Eu falava, nossa, eu preciso ser salvo, então eu vou orar um monte, não posso pecar, se eu pecar já era. E eu vivia naquela maior culpa, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu sabia quem eu era, né? E agora que eu sou calvinista, o que acontece? Eu digo que eu conheço a graça, que eu sou predestinado, mas nada mudou. Porque eu ainda não sei quem eu sou. Isso é uma verdade na igreja presbiteriana em si. Nós gostamos de falar muito da graça, da predestinação, que nós somos filhos adotivos, que nós fomos chamados antes da fundação do mundo, mas nós não sabemos o que isso realmente significa para a gente. Que Deus amou a gente tanto que se entregou por nós. Versículo 17 diz assim: nele tudo subsiste. No Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Lá em Gênesis, na criação do mundo, quando Deus diz haja luz, o verbo haja é o próprio Cristo. Vocês não sabiam disso, que exploda atualmente agora. O verbo haja
que é a conjugação do haver, é o próprio Cristo, lá na criação, desde a fundação do mundo. Tem uma passagem no Evangelho de João, se não me engano, que os fariseus estão discutindo com Jesus, né, como sempre. E aí ele vai dizer assim, ele está falando sobre ele ser filho de Deus, eles não estão acreditando. E aí ele diz assim, Abraão, ele esperava pelo meu dia. E ele se exultava, e ele viu o meu dia chegar, ele se alegrava com isso, ele se alegrou com isso. E aí o que os fariseus vão falar? Eles falam assim, como assim? Você tem 50 anos? Como é que você... Não, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão, que deu centenas de anos atrás? Aí ele dá a resposta que acaba com tudo. Ele diz assim, antes de Abraão, eu sou. Acabou. Antes de Abraão, eu sou. Nele tudo subsiste. Você sabia que Deus é a única pessoa que tem condição de dizer eu sou? A gente não pode dizer eu sou. A única coisa que a gente pode falar é eu estou. Por quê? Porque tudo subsiste nele. Deus existe. A gente é uma subexistência de Deus. Então você imagina, se Deus de repente sumisse, se Deus deixasse de existir, tudo ia sumir. Porque a gente depende, a nossa existência depende da existência de um ser muito maior do que a gente. E aí se você pensar nisso, tá? Se a minha existência depende da existência de Deus, então para eu ter existido, me acompanha, para eu ter existido, Deus ele tem que me amar muito. Porque pense, se tudo subsiste, se essa madeira aqui, se eu e você somos só uma subexistência de Deus, então ele pensou muito na gente antes de fazer a gente. E ele amou muito a gente, para a gente ficar confuso quanto à nossa identidade em Cristo. A identidade foi corrompida, mas ela já foi restaurada. E Tava olhando esses dias aí, e uma coisa que eu gosto de fazer é orar para cada pessoa da Trindade, assim, coisas específicas, assim, tipo cada papel. E aí, como todo mundo que ora, chega uma hora que você entra no automático, né? Você começa a orar um monte de coisas, você nem está pensando se está orando, assim. E aí eu gosto de imaginar Deus assim, Deus Pai, Jesus, assim, um lado do outro, me olhando orar, assim, e aí Deus Pai, assim, ixi, ele entrou no automático. E aí Jesus fala, não, deixa eu chamar. Ele fala, não, peraí, acho que vamos deixar, ele vai ser engraçado. Isso porque é isso, né? Tipo, a gente fala com uma pessoa, mas a gente se relaciona como se a gente não estivesse falando com ninguém. Por que fala isso? Não, nada a ver. Não, eu falei isso porque o importante disso era o que eu estava orando no momento. Eu estava orando assim, e eu nem estava pensando que eu estava orando. Eu estava orando assim, ó, Deus, Espírito Santo, renova em mim de novo a redenção. Nossa, meu irmão está tremendo. Renova aqui em mim a redenção. E eu fiquei orando, me redime, não sei o que. No automático, assim, quando eu parei de pensar que estava orando, eu falei, nossa, que heresia, né? Olha que eu estou orando para Deus me redimir, sendo que eu já sou redimido. Então a gente vive isso é frequente em nós. A gente vive buscando, orando, vem Deus, vem não sei o que, faça isso, faz aquilo, nos perdoa, nos redime e tudo mais, sendo que isso já aconteceu. A gente já é redimido. A nossa identidade em Deus já é como filhos amados, redimidos, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. É isso quem nós somos. E aí o que acontece quando a nossa identidade é restaurada? Desculpa. O que acontece quando Jesus reconcilia todas as coisas de novo? O que antes foi rompido, hoje volta a existir, que é o reino de Deus, que não é bebida nem comida, mas é justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. De repente isso tudo é renovado, é restaurado para a gente. E o que é esse reino de Deus? O que é esse reino de Deus que a gente tanto fala, que precisa ser propagado, que Deus nos deu a missão de levar para o mundo? O que é o reino de Deus? Ele veio aqui para estabelecer o reino dele na terra, mas o que é isso? E eu vou falar de uma forma simplificada. Por exemplo, ela é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Então o que acontece? Primeiro, no âmbito espiritual, a justiça entre nós e Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, a gente odiava Deus. Hoje, como filhos, a justiça aconteceu não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo, que obedeceu a Deus e hoje é nosso mediador e levou todos os nossos pecados. Então a justiça acontece. A paz entre eu e Deus, entre você e Deus. Hoje a gente tem aquela paz que Adão tinha antes de chegar diante de Deus, falar com Deus, se relacionar. E com isso, a alegria no Espírito Santo. Que, de novo, não preciso falar, quando o Espírito Santo vem é alegria. Agora, o que vem com essa justiça? Você sabia que lá na Palestina, um morador de rua, ele não vai pedir dinheiro que nem pede os moradores de rua daqui. Aqui os caras vão lá, dá um trocado, dá um dinheiro, preciso comprar. Olha o peso do negócio. Lá os moradores de rua, os caras vão falar assim: faça justiça. Você imagina um cara como dizer, faça justiça. Eu ia tirar tudo. Porque ele tem noção assim, faça justiça, porque Deus me deu pouco, Ele te deu muito. Então faça justiça, me dá a metade do que você tem. E esse é o reino de Deus. Essa é a justiça. A justiça é que ninguém passa fome mais no reino de Deus. Ninguém passa fome, porque hoje nós somos as mãos e pés de Cristo. Então a gente faz o trabalho de Cristo. Quando alguém precisa de ajuda no nosso meio, ou sei lá onde for, a gente vai estar lá para ajudar as pessoas, fazer justiça. Esse é o nosso papel, esse é o reino dos céus vindo na terra. É o relacionamento. Deus restaurou a gente, Ele mostrou para a gente a nossa identidade, quem nós somos, para que a gente pudesse sair para as pessoas que ainda não sabem quem eles são e explicasse para eles que eles são filhos de Deus. Esse é o reino de Deus, é propagar a verdade do Evangelho, as boas novas de Cristo. Mas entra um problema. Desde da Idade Medieval, não, antes até na igreja primitiva, quando os apóstolos estavam regendo a igreja, já existia uma heresia que se chamava gnosticismo, que ele vinha com um dualismo assim, de bem e o mal. Falavam que Jesus ele veio aqui na terra, mas ele não veio como homem, ele era um espírito. E assim vai. Esse é o gnosticismo que surgiu dentro do cristianismo. Hoje o gnosticismo já virou outra coisa. Mas lá na Idade Medieval, o que acontecia? Tinha aquelas igrejonas, e aí tinha aquelas gárgulas, fala isso? Aqueles demônios lá, tinha um monte de demônio como enfeite de fora da igreja, para mostrar para as pessoas, ó, aí fora é desse jeito, é maligno, é ruim, é mau. E aí você entra na igreja, que aqui é um lugar santo, e aí vai ter um monte de imagem de santo, de anjinho e tudo mais, porque dentro da igreja que é o lugar onde Deus está. Então essa heresia é muito antiga já, dizendo, separando o sagrado do secular. Essa distinção não existe, o sagrado do secular. E aí hoje surgiu o gnosticismo evangélico. A gente não pode se relacionar com o mundo, porque a gente é cristão e a gente tem que ficar no nosso
no nosso gueto evangélico, né? E João 3,16. Quem que Deus amou de tal maneira? O mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. Então, qual que é o nosso chamado como cristãos? É se envolver no mundo, é entrar no mundo, porque Deus amou o mundo. É a gente saber quem nós somos. A gente foi retirado desse lugar para Deus jogar a gente de novo no mesmo lugar, só que com uma perspectiva diferente, com a mentalidade do céu, com o reino dos céus dentro de nós. Então esse é o reino de Deus. É um chamado para fora, não é para dentro. E não só nesse aspecto, mas a gente separa ainda, isso que vai encaixar um pouquinho melhor para o nosso meio. Por exemplo, durante a semana eu trabalho e aí domingo eu vou na igreja, vou nas programações da igreja e assim vai. Mas na verdade, o nosso chamado, o reino de Deus, não é aqui na igreja, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, é pegando um ônibus, é andando na rua. Esse é o nosso chamado, isso é o reino de Deus, isso é propagar o reino de Deus. Os puritanos, os caras que surgiram acho que 1600 por aí, eles vão vir com um estilo de vida totalmente revolucionário para a época. Um tempo antes surgiu a Reforma Protestante, e aí Lutero vai dizer a coisa que mudou tudo, que é o sacerdócio universal. Hoje todo mundo pode chegar diante de Deus e falar com Deus e pedir perdão pelos pecados, e assim vai. Não precisa de ninguém para fazer isso. Hoje nós temos relacionamento com Deus. E aí os puritanos, os caras vão vir com uma coisa maior ainda, que é o reino de Deus. Não é só dentro da nossa igreja, mas é em tudo que nós vamos fazer. E aí tem 3 pontos que vão resumir o movimento puritano. Primeiro é a predestinação. Segundo, a esperança. Terceiro, a vocação. E eu consigo linkar isso muito bem com os 3 conhecimentos que eu falei de Jesus lá na oração sacerdotal, que ele sabia. Sabia quem era Deus, sabia quem ele era e sabia o que ele tinha que fazer. Então, predestinação. O que é predestinação? É saber quem você é, resumindo. Predestinação é isso, é saber quem você é. Quando você sabe que Deus, antes da fundação do mundo, te chamou e te resgatou, você está seguro na sua identidade de filho de Deus. Essa é a predestinação. A esperança em quem? Em Deus. Esperança de que Deus vai terminar a obra em que Ele começou. Terceira vocação, que Jesus ele fala: eu te glorifiquei e fiz a obra que você mandou. Essas 3 coisas são as 3 mesmas coisas que os puritanos enfatizavam na época deles. E o que é o mais louco de todos é a vocação. Porque os puritanos, eles tinham um tempo, eu não sei por quantos anos eles ficaram, mas eles fizeram um parlamento lá da Inglaterra, e eles dominavam a Inglaterra, eles regiam a Inglaterra. Não tinha presidente, não tinha nada, era eles que regiam tudo lá. Então eles começavam a trazer as boas novas do Evangelho para toda a sociedade. O reino de Deus começou a ser propagado de tal maneira que a criminalidade deixou de existir, para você ter ideia. Porque o reino de Deus foi implantado naquele lugar. Uma coisa que eles faziam, eles falavam para os pobres, porque os pobres eles se sentiam rejeitados, eles não se sentiam parte do Evangelho. Às vezes eles achavam que o Evangelho não era para eles. Eles achavam que era coisa de rico, coisa de quem Deus chamou. Então o que eles vão falar para os pobres? Eles vão dizer assim: você que é pobre é tão especial quanto um rei.
Porque o mesmo sangue que Jesus derramou pelo rei, ele derramou por você. E aí o que ele vai falar? Ele vai falar para o pessoal que era de classe baixa, um pregador que está na frente de uma igreja pregando e um faxineiro que está varrendo uma rua, se os dois fizerem isso com responsabilidade, direcionado para Deus, glorificando a Deus, não tem diferença quanto o avanço do reino dos céus. Então, se você, sei lá, trabalha com design, seja lá o que for, se você está fazendo esse trabalho para a glória de Deus, você vai estar avançando o reino de Deus o tanto quanto eu aqui, pela misericórdia de Deus. E o que chama isso? Trazer dignidade ao povo. Dignidade. O reino de Deus é a gente trazer dignidade das pessoas. É o que eu falei lá. Quem está passando fome não tem mais fome. Por quê? Porque a gente dá dignidade para ela, a gente dá o que comer para ela. Quem não tem roupa para vestir, a gente vai dar roupa. E a gente vai estar dando dignidade para ela. Eu não estou falando nem da pregação do Evangelho, eu estou falando de uma vivência do reino dos céus, da propagação do reino dos céus aqui na terra. Como nós, sendo as mãos e pés de Jesus, sabendo quem nós somos nele, né? Porque isso só acontece depois que a gente sabe quem nós somos. Porque aí acaba todas as crises. Aí a gente não fica tendo autocomiseração, ficando, eu sou coitadinho. Porque a gente sabe quem nós somos, quem é o nosso Deus. A Constituição brasileira, ela foi inspirada na Bíblia. Várias coisas dela, não digo todos os pontos, mas vários pontos são. Pra você ter ideia, primeiro artigo da Constituição brasileira, o terceiro ponto, ele diz, ele defende a dignidade da pessoa humana. Então, o reino dos céus está até na nossa Constituição, pra você ter ideia. É trazer dignidade para o nosso próximo. E aí, o que vem com isso? Jesus, ele dá uma palavra muito específica para a gente. Queria que todo mundo abrisse agora, em Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. Vou ler. Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que chama esse trecho aí? Alguém pode falar? A grande comissão. O que é a grande comissão? É a missão que Deus deu para a gente co-participar. Basicamente isso. Como filhos de Deus, Jesus, no momento que ele estava falando isso aqui, ele não estava falando direcionado para a gente. O que ele estava falando? Ele estava falando com os discípulos e quem estava ao redor dele. E a gente tem uma mania, às vezes, de pegar umas promessas, né, isoladas, assim. Mas nesse caso, Jesus estava falando com os discípulos e todo mundo estava ao redor. Você faz isso, isso e isso. Mas com o que isso se aplica para a gente? Porque quando nós somos salvos e redimidos e reconciliados, nós nos tornamos cooperadores com Deus e co-herdeiros do reino. Então a nossa salvação vem com o brinde, a grande comissão. E o que vem com a grande comissão? A nossa morte. O chamado do Evangelho é a nossa morte. É a gente morrer para nós mesmos, para viver Cristo em nós. Essa é a grande comissão. Eu gosto muito
de Mateus 10, 8, ele diz assim: quando Jesus ele escolhe os 12, ele vai mandar eles pregarem nas cidades vizinhas. Ele diz assim: pregue essa mensagem: é chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos e expulse os demônios. Então Jesus ele vai mandar os discípulos para as cidades vizinhas para preparar o caminho do Evangelho. Naquela época, 2000 anos atrás, Jesus estava falando: é chegado o reino dos céus. Quando que o reino dos céus chegou? Quando Jesus deu o Espírito Santo dele para a gente. Aí o reino dos céus se concretizou aqui na terra em cada um de nós. É aí que veio o reino dos céus. Mas o que está no reino dos céus? Ele diz assim: prega o reino dos céus, mas com isso, com o que eu vou te dar, com as boas novas, cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos e expulse os demônios. Traga dignidade às pessoas. Resumindo em uma frase. E é engraçado porque é meio contraditório uma coisa que Jesus fala. Que ele fala: cure os enfermos, e aí ele fala: purifique os leprosos. Se ele está falando para curar o enfermo, não seria muito mais fácil simplesmente orar para o leproso ser curado e acabou? Mas não, Jesus ele fala assim: purifique os leprosos. Por quê? Por causa de relacionamento, para trazer dignidade para a pessoa. Você pensa, a lepra deixa a pessoa podre. E Jesus não fala para eles curarem essas pessoas, ele fala: purifica. Nessa época, quem era leproso era isolado da cidade, era jogado fora, era considerado um lixo. Deixa ele apodrecer sozinho lá. Então, você imagina que revolução que Jesus está fazendo. A gente não consegue imaginar porque é muito fora do nosso tempo. Mas você imagina uma pessoa que era jogada para fora da cidade, a própria sorte para morrer. Jesus agora fala: limpe esses caras. Chega perto deles, encoste na pele deles. Eles não podiam entrar em contato com ninguém. Jesus, ele traz dignidade. O reino dos céus vai trazer dignidade às pessoas, é relacionamento. E ele vai dizer: fica na casa das pessoas, e aí não sai de lá. Fica lá, come lá, fica lá até eu chegar. Relacionamento, esse é o reino dos céus. É o que nós fomos feitos para fazer aqui na terra. Então esse é o chamado para toda a igreja. E assim como um desabafo mesmo. Eu olho para a minha vida assim e eu penso: putz, eu cansei de viver esse cristianismo que é só eu, e que toda hora eu tenho que esquecer quem eu sou, e toda hora eu tenho que me isolar e ficar mal, não sei o quê, porque eu esqueci quem eu sou. Eu cansei, sinceramente, de viver esse evangelho, porque eu sei que o Evangelho é muito maior que isso. Jesus ele veio aqui na terra, ele se entregou para reconciliar tudo, para que a gente não precisasse viver do jeito que muitas vezes a gente vive hoje. Eu falo por mim, como um cara que com frequência se sente sozinho e se isola. Isso sou eu, por quê? Porque eu não sei quem eu sou. E a igreja em si tem uma crise de identidade muito grande, de esquecer que ela é um filho de Deus, de que Deus se entregou mesmo, que Deus reconciliou o nosso relacionamento com Ele. E assim, para você viver o reino de Deus, você não precisa estar envolvido, ativo no ministério aqui na igreja. Não pense isso. Não pense também que o culto aqui é o que vai te fazer crente e é o que traz o reino dos céus. O Nicão estava orando e ele falou um negócio muito chave, assim. Enquanto ele estava orando, ele disse assim: que o culto aqui seja uma extensão da nossa semana, para glorificar a Deus. O culto aqui não pode ser um tempo em que a gente vai se reunir para ouvir isso aqui mais uma vez, para cantar, para começar uma semana na bênção. Mas não, a gente vem aqui nos cultos para, como uma família,
glorificar a Deus, adorar a Deus, se alegrar no Espírito Santo, viver o reino de Deus, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Esse é o papel. Então, seja lá o que você faz durante a semana, seja... Eu não sei muitas profissões das pessoas aqui, mas enfim, você sabe a sua profissão. O seu chamado durante a semana é ser o melhor que você pode na sua profissão, para glorificar a Deus. O seu chamado é dar bom dia para as pessoas na rua, dar um sorriso. Esse é o nosso chamado, esse é trazer o reino dos céus. É ser, eu acho que a Ariel fala do Ramos que fala isso, que eu acho que eu falo toda vez que eu prego aqui, que é, nós somos chamados para ser uma amostra grátis dos céus. Esse é o nosso chamado, é ser uma amostra grátis, é mostrar o amor para as pessoas de Deus. Bom, acho que é isso aí. Então, resumindo tudo que foi falado, nós sabíamos quem nós éramos lá no Jardim do Éden. E Adão, ele vivia em total paz, porque ele sabia que ele era um filho de Deus, que ele era criatura de um Criador que amava ele profundamente, que ia todos os dias perguntar como ele estava e deixava ele participar de tudo que ele criou. Adão sabia, Adão e Eva sabiam. Quando o pecado vem, a identidade é rompida. Começou a crise de identidade de todo mundo esqueceu quem era. Quando Jesus morre, se entrega por nós e vai para o céu de novo, ele reconcilia tudo de novo. Tudo volta até uma parte como era antes. Então agora nós voltamos à nossa identidade de filhos amados do mesmo jeito que Adão já era lá no jardim, por mais que a gente tenha essa crise de identidade até hoje, de nossa, eu estou pesado, eu estou sentindo culpa. Se você sente culpa é do diabo, porque nós somos perdoados, nós somos amados, e o peso não vem porque o fato de Jesus é leve. E aí depois que nós entendemos quem nós somos, filhos amados de Deus, que Jesus teve que vir até se humilhar, se entregar para reconciliar com o Pai, a gente vive o reino de Deus, que é propagar essa alegria, paz e justiça do Espírito Santo que veio para a gente depois que Ele nos resgatou para todo mundo. Esse é o reino de Deus, essa é a maravilha das boas novas, do Evangelho de Cristo. E é isso aí. Que Deus possa fazer essa verdade queimar mesmo em nosso coração. A minha vontade mesmo, a minha oração para esse lugar aqui agora, para essa noite, é para que nunca mais a gente esqueça quem nós somos em Cristo. Porque é não saber quem nós somos que nos desanima, que acaba com a gente. Saber que você é um filho amado e que Deus se entregou por você, para você viver o chamado que Ele tem para toda a igreja. Amém? Amém. Então, vamos orar. Pode se colocar de pé.